Olá, caros alunos! Hoje nosso tema da aula de aprendizagem de desenvolvimento humano são alguns conceitos fundamentais da obra de Levi Vygotsky. Falaremos então um pouco dessa perspectiva do socio-interacionismo com base nos seus estudos, ok? Algo bastante importante que Vygotsky buscou definir ao longo da sua obra foram as diferenças entre os animais e os seres humanos. Nessa perspectiva, ele delimitou como característica própria dos seres humanos o que ele denominou como funções psicológicas superiores. As funções psicológicas superiores constituem-se num dos processos elementares descritos por Vygotsky, ao lado dos processos biológicos, como constituintes do desenvolvimento humano, originando do campo sociocultural. Para o autor, a história do comportamento da criança nasce do entrelaçamento dessas duas linhas, ou seja, a cultura e o biológico. Uma das características humanas inclui a capacidade de controle consciente do comportamento e ação intencional humana em relação ao momento e espaço, ou seja, o caráter voluntário e intencional do comportamento. Oliveira afirma que mediação, em termos genéricos, é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação. A relação deixa então de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento. Vygotsky trabalha então com a noção de que a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas fundamentalmente uma relação mediada. As funções psicológicas superiores apresentam uma estrutura tal que entre o homem e o mundo real existem mediadores, ferramentas auxiliares da atividade humana. São alguns elementos que compõem a mediação simbólica, os instrumentos e os signos. No que diz respeito aos instrumentos, Vygotsky diz que se trata de um elemento interposto entre o trabalhador e o objeto de seu trabalho, ampliando as possibilidades de transformação da natureza. Seria a parte material de um objeto com o qual nós lidamos para chegar a outro. No caso, por exemplo, para descascar uma laranja, a gente tem como objeto mediador a faca. Já os signos podem ser definidos como elementos que representam ou expressam outros objetos, eventos, situações. A palavra mesa, por exemplo, é um signo que representa o objeto mesa. O símbolo 3 é um signo para a quantidade 3. O desenho de uma cartola na porta de um sanitário é um signo que indica aqui é o sanitário masculino. Há algumas diferenças importantes a estabelecer entre o que são os processos superiores e os processos elementares. Processos superiores, ou atividade psicológica superior, evoca a possibilidade de pensar objetos ausentes, refletir sobre o passado ou de planejar ações futuras, por exemplo. Processos ou mecanismos mais elementares são ações reflexas, reações automatizadas ou processos de associação simples entre eventos. Algo bastante importante também, na perspectiva de Vygotsky, é o processo de internalização. Então, ao contrário de Piaget, que trabalhava com a noção de construção de conhecimento, Vygotsky falará de processos de internalização, que se constituem na transformação das marcas externas em processos internos de mediação. O desenvolvimento de sistemas simbólicos é responsável por organizar os signos em estruturas complexas e articuladas. No que diz respeito à linguagem, de acordo com Rego, podemos entendê-la por Vygotsky como sendo um sistema simbólico fundamental em todos os grupos humanos, elaborado no curso da História Social, que organiza os signos em estruturas complexas e desempenha um papel imprescindível na formação das características psicológicas humanas. Para Rego, o surgimento da linguagem imprime 3 mudanças nos processos psíquicos. Permite lidar com os objetos mesmo quando não estão presentes, fornece conceitos e modos de ordenar o real em categorias conceituais, por meio do processo de abstração e generalização,
e permite a preservação, transmissão e assimilação de informações acumuladas ao longo da história, por meio de sua função de comunicação. Ao falar das funções da linguagem, Vygotsky diferencia dois momentos nesse processo. Um, considerado como a fase pré-linguística do pensamento, marcada pela utilização de instrumentos e por uma inteligência prática, e do ponto de vista da fase pré-intelectual da linguagem, marcada por um alívio emocional e uma função social. Para ele, esse modelo se desenvolve até por volta de 2 anos de idade, quando então essas duas funções se entrelaçam, passando a surgir o pensamento verbal e uma linguagem racional, ou seja, a transformação do biológico no sócio-histórico. O significado é um componente essencial da palavra e é ao mesmo tempo um ato de pensamento, pois o significado de uma palavra já é em si uma generalização. Ou seja, é no significado da palavra que o pensamento e a fala se unem em pensamento verbal. É no significado que se encontra a unidade das duas funções básicas da linguagem, o intercâmbio social e o pensamento generalizante. São os significados que vão propiciar a mediação simbólica entre o indivíduo e o mundo real, constituindo-se no filtro por meio do qual o indivíduo é capaz de compreender o mundo e agir sobre ele. Discurso socializado ou fala exterior, como uma das etapas da construção da fala no sujeito. É fruto das atividades interpsíquicas no social, é utilizada como meio de comunicação e de contato com as outras pessoas. Hegel coloca que nesse estágio a fala é global, tem múltiplas funções, mas não serve ainda como um planejamento de sequências a serem realizadas, assim não é utilizada como um instrumento do pensamento. Depois vem a fala egocêntrica, que compreende o período que marca a transição entre o discurso socializado e o discurso interior. É caracterizada pelo ato de falar em voz alta para si mesmo, independente da presença de um interlocutor. Segundo Oliveira, a fala egocêntrica acompanha a atividade da criança, começando a ter uma função pessoal ligada às necessidades do pensamento. É utilizada como apoio ao planejamento de sequências a serem seguidas, como auxiliar na solução de problemas. A fala egocêntrica aparece como um procedimento de transição no qual o discurso já tem a função que terá como discurso interior, mas ainda tem a forma da fala socializada, ou seja, é externa. O discurso interior é uma forma interna de linguagem dirigida ao próprio sujeito e não a um interlocutor externo. É um discurso sem vocalização, voltado para o pensamento, com a função de auxiliar o indivíduo em suas operações psicológicas. Outra discussão importante no estudo de Vygotsky é o aprendizagem, o conceito de aprendizado ou de aprendizagem. Na verdade, Vygotsky optará pelo conceito de aprendizado, nomeando como um processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes e valores, a partir de seu contato com a realidade, com o meio ambiente e com as outras pessoas. Em Vygotsky, justamente por sua ênfase nos processos sócio-históricos, a ideia de aprendizado inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos no processo, incluindo sempre aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre essas duas pessoas. Vygotsky define como ponto de partida dessa discussão o fato de o aprendizado das crianças se dar muito antes de sua entrada na escola, estando, portanto, em relação com o desenvolvimento desde o nascimento. Para Vygotsky, desde o nascimento da criança, o aprendizado está relacionado ao desenvolvimento. Existe um percurso de desenvolvimento, em parte definido pelo processo de maturação, mas é o aprendizado que possibilita o despertar de processos internos de desenvolvimento. O professor deve realizar um trabalho em sala de aula que favoreça uma visão mais prospectiva de ensino, ou seja, que possa pensar naquilo que seus alunos podem vir a desenvolver, estimulando-os e criando oportunidades para que o aprendizado se dê, no lugar de considerar apenas aquilo que já foi aprendido.
Nessa perspectiva, surge um conceito importantíssimo dentro da obra de Vygotsky que diz respeito à zona de desenvolvimento proximal, considerada como a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. Nesse sentido, uma de suas etapas seria o desenvolvimento real, que seria a capacidade de realizar tarefas de forma independente. E, nesse sentido, o nível de desenvolvimento real da criança caracteriza o desenvolvimento de forma retrospectiva, ou seja, refere-se a etapas já alcançadas, já conquistadas pela criança. É aquilo que ela já sabe. No nível do desenvolvimento potencial, a capacidade da criança de desempenhar tarefas com a ajuda de adultos ou companheiros mais capazes, ou seja, aquilo que ela conseguiria fazer com o auxílio de uma outra pessoa, de um outro parceiro mais experiente. Para Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação. Funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. O nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento prospectivamente. Para Vygotsky, a imitação é um importante fator nesse processo. Ela não é mera cópia de um modelo, mas reconstrução individual daquilo que é observado nos outros. Essa reconstrução é balizada pelas possibilidades psicológicas da criança, que realiza a imitação e constitui para ela criação de algo novo a partir do que ela observa no outro. Vygotsky não toma atividade imitativa, portanto, como um processo mecânico, mas como uma oportunidade de a criança realizar ações que estão além de suas próprias capacidades, o que contribuiria para o seu desenvolvimento. A noção de zona de desenvolvimento proximal é fundamental nessa questão. Só é possível a imitação de ações que estão dentro da zona de desenvolvimento proximal do sujeito. A imitação poderia ser utilizada deliberadamente em situações de ensino-aprendizado como forma de permitir a elaboração de uma função psicológica no nível interpsíquico, isto é, em atividades coletivas, sociais, para que mais tarde essa função pudesse ser internalizada como atividade intrapsicológica, isto é, interna ao próprio indivíduo. Aqui deixo para vocês então as referências utilizadas na aula de hoje e nos vemos numa próxima videoaula. Um grande abraço e até mais.